Agora, meio-dia e 18 minutos, Manuela Borges. O MG1 recebe ao vivo o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, para falar sobre as propostas e as ações previstas para a cidade. A gente vai falar sobre os assuntos que impactam diretamente a vida dos belo-horizontinos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Prefeito, muito bem-vindo. Obrigado por topar conversar com o cidadão belo-horizontino. E a gente abre essa entrevista falando que o senhor assume em meio a denúncias gravíssimas contra o agora ex-secretário municipal de Educação, o Bruno Barral, quando ele atuava no mesmo cargo lá na Bahia, em Salvador. Mais cedo, nesse anúncio que o senhor fez na prefeitura, que o Danilo Jurundi acompanhou, o senhor comentou que o secretário adjunto, Marcos Clemente, que vai chefiar a pasta interinamente. Mas quando que o Belo Horizontino vai descobrir quem vai ser o novo secretário de Educação aqui de Belo Horizonte? É muito em breve, né? A gente não pode colocar aqui uma data, vai ser hoje ou vai ser amanhã. A gente tem que estudar alguns nomes, porque é uma pasta que, além da importância dela, foi muito mexida nos últimos anos. Então, a gente tem a preocupação com a educação, é uma das principais preocupações nossa à frente do nosso mandato, e a gente não vai anunciar de um dia para o outro, né? Até porque fomos pegos de surpresa com a informação vinda ontem, né, envolvendo o secretário ou ex-secretário de Educação de Belo Horizonte, de problemas que envolvem ele na Bahia, é bom lembrar, não na Secretaria de Educação de Belo Horizonte. O Marcos, ele é o interino, ele vai comandar a pasta de forma interina, mas muito em breve a gente anuncia o nome do secretário ou da secretária de Educação. Prefeito, o senhor comentou das investigações, a Polícia Federal apontou que o ex-secretário de Educação aqui de Belo Horizonte trabalhava para ampliar os interesses de uma organização criminosa que atuava na Bahia para Belo Horizonte. Como que vai ser a auditoria interna para garantir que o esquema apontado pela PF não chegou, de fato, à prefeitura aqui da capital? É isso, é fazer uma auditoria interna. A prefeitura vai fazer uma auditoria interna para poder ter a certeza que esse problema que envolve o ex-secretário que deixou ontem a pasta em Belo Horizonte, que não tenha contaminado a Secretaria de Educação em Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma auditoria interna e, claro, a Secretaria está aberta para qualquer tipo de investigação, se tiver de ter algum tipo de investigação. Prefeito, agora a gente continua falando de educação, mas a promessa durante a campanha, né, da chapa do senhor era justamente zerar a fila, né, para a vaga nas UMEIs aqui da capital, e a gente quer entender como é que isso vai ser feito. Olha, a gente hoje, a gente já tem zerada, não conseguimos zerar ainda, de 0 a 2 anos, mas as outras unidades, as unidades de EMEIs de Belo Horizonte estão preparadas para zerar essa fila. É óbvio que isso vai acontecer durante o mandato, não vai acontecer nos primeiros meses do mandato, né? Nós vamos reestruturar as creches de Belo Horizonte, nós vamos colocar a creche mais próxima das mães e das crianças, é uma das nossas preocupações. Essas creches parceiras, conveniadas, aumentar o número de creches parceiras e conveniadas para atender de 0 a 2 anos e colocar essas creches mais próximas das mães e das crianças. Prefeito, atualmente, falando de saúde agora, a estrutura principal que nós temos aqui na cidade, 9 UPAs e 153 centros de saúde. O senhor considera isso suficiente? Não, ainda não. Por isso, nós estamos aumentando. Ontem nós mostramos na Câmara dos Vereadores que a nossa intenção é fazer mais postos de saúde em Belo Horizonte. Já estamos executando alguns novos postos de saúde em Belo Horizonte e com UPAs não será diferente. A gente sabe que o crescimento populacional da capital, ele acontece nos últimos anos e a gente tem que acompanhar esse crescimento. E para acompanhar esse crescimento, a gente tem que aumentar o número de atendimentos, tanto em UPAs quanto em postos de saúde. E para tudo isso, a gente não fala só da questão física, fala do material humano dos profissionais. Isso. A Prefeitura acaba de lançar um edital com 600 vagas para a área da saúde, mas o que o senhor tem de plano para segurar esse profissional, que a gente sabe que é uma grande dificuldade histórica da cidade de manter esse profissional trabalhando para a Prefeitura? Sérgio, esse é o grande desafio. E eu conversava muito com o Fuad sobre isso e mais aprendia com ele sobre isso. Por quê? Porque o profissional da saúde, ele recebe proposta todos os dias para deixar o sistema público de saúde da capital para trabalhar, né, na área privada. Então, nós temos um desafio muito grande, é estudar agora, principalmente com a Secretaria de Fazenda, de Planejamento e de Saúde, para a gente encontrar uma forma de fazer com que esse profissional fique aqui. Principalmente aqueles que estão formando, abrir mais espaços para aqueles que estão formando e oferecer
oferecer a cidade para aqueles que queiram trabalhar na saúde de Belo Horizonte. Uma coisa que é muito importante, dita por você, não é só aumentar a quantidade de postos de saúde, não é só aumentar a quantidade de UPAs, é melhorar a qualidade do atendimento que é dado nessas UPAs e nesses postos de saúde. Prefeito, a gente fala agora de mobilidade, um assunto que mexe com a vida de todo mundo que vive aqui na capital. E o contrato, né, de concessão para o transporte coletivo termina em 2028. O senhor já tem um planejamento de como vai ser esse novo contrato? A gente vai fazer um trabalho que já está sendo feito, na verdade, pela SUMOB, em Belo Horizonte, para que a gente possa apresentar alguns modelos ao povo belo-horizontino. E para apresentar esses modelos, a gente vai buscar, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, através de consultorias especializadas, um modelo que Belo Horizonte possa adotar para poder resolver o problema, não de mobilidade apenas, mas resolver o problema de transporte público. Porque o contrato ele é feito para atender o transporte público e, obviamente, melhorar a mobilidade da cidade. Mas a gente tem que entender que hoje o que está sendo feito em Belo Horizonte em relação aos últimos anos melhorou muito. Sabe, o transporte, hoje, por exemplo, Belo Horizonte é a principal capital do país no que se refere à sua frota. A qualidade da frota de Belo Horizonte é a principal frota do Brasil. Pouco se fala nisso. Temos que melhorar muita coisa, temos que melhorar. Estamos conversando com o Cetra para não ficar esperando também. As pessoas falam muito do contrato que vem em 2028. Tá, mas e até 2028? Nós estamos em 2025, é até 2028 que vai ser feito. Conversando com o Cetra para ver os ônibus que atendem Belo Horizonte, melhoramos a frota, compramos mais ônibus. O ônibus articulado hoje é um problema. Muitos deles, eu vi inclusive uma reportagem de vocês, mostrando o ônibus parado dentro da garagem, porque não tem como mais atuar, não tem como. Tem alguns ônibus que você não consegue mais tirar da garagem, porque você coloca em risco aquele que está no ônibus e, claro, aquele que está nas ruas de Belo Horizonte. Então a gente tem que ter agora, como dizia o nosso Fuad, energia e coração, para poder fazer isso acontecer. Trocar esses ônibus não é simples, são ônibus muito caros. Eu não posso fazer essa troca sabendo que o contrato termina em 2028. Ao mesmo tempo, se eu fizer essa troca, aquele ônibus ele não condiz mais com as plataformas, os que vierem, né, não condiz mais com as plataformas que foram feitas. Então eu tenho que mexer na plataforma. Como que eu vou fazer? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou trocar aquele ônibus maior por dois que atendam um número maior de passageiro ainda. Prefeito, agora meio-dia e 26, nosso jornal começou 15 para o meio-dia. De lá para cá, só nesse início, nós mostramos pelo menos 5 casos envolvendo furtos ou roubos na região metropolitana, casos de Belo Horizonte também. Tem sido uma grande preocupação do morador aqui da cidade. Quando a gente fala de segurança pública, o que diz respeito à prefeitura, guarda municipal. Então eu queria saber quais planos o senhor tem para a guarda municipal. A gente já mudou hoje, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, anunciamos um ex-delegado que comandou a Polícia Civil no estado de Minas Gerais, vários departamentos da Polícia Civil, uma pessoa capacitada, que é o Márcio Lobato, que vai junto comigo nesse desafio, que é melhorar ainda mais a Guarda Municipal. Eu tenho certeza, o trabalho que a Guarda Municipal presta em Belo Horizonte, ele é exemplar. Só que nós vamos aumentar o número de guardas, nós vamos atender com uma demanda ainda maior o centro da cidade, sabe? A gente tem muito trabalho para fazer junto com a Guarda Municipal. E a gente tem certeza, igual você falou, muita gente joga a responsabilidade da segurança pública no Estado, porque é dever do Estado. Mas Belo Horizonte tem que colaborar, Belo Horizonte tem que participar. Belo Horizonte vai aumentar o número de guardas municipais, vamos preparar ainda mais os nossos guardas para que eles possam nos ajudar a combater a criminalidade também na capital dos mineiros. Agora, prefeito, vamos falar de um assunto que também tem sido um drama, né, aqui na região de Belo Horizonte, também metropolitana, no que diz respeito à chuva, né? Muitas obras já foram feitas, mas, por exemplo, a Vilarinho, na região de Venda Nova, continua sofrendo. A prefeitura tem um planejamento para melhorar, para que essa chuva, quando venha, né, não traga tanto impacto para essas pessoas? Não só, Manuela, tem um planejamento, como está executando o planejamento. Belo Horizonte hoje tem as principais obras, a principal infraestrutura criada no Brasil está em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem as maiores bacias de contenções do país. As maiores obras estruturais contra enchentes de todo o país estão sendo feitas em Belo Horizonte. O que a gente quer fazer até o final do ano é entregar algumas bacias, mesmo aquelas que não estão completamente, né, que não foram entregues completamente, já estão operando
com a sua capacidade quase que máxima. O que a gente pode dizer para as pessoas é que a realidade de Belo Horizonte hoje é completamente diferente de 2 anos atrás. As imagens que a gente viu, por exemplo, no estado de São Paulo essa semana, a gente não viu em Belo Horizonte. Aí as pessoas podem pensar, mas choveu tanto em Belo Horizonte como choveu em São Paulo? Muito mais. Nós tivemos chuvas ainda mais fortes em Belo Horizonte nos meses de janeiro e fevereiro. E nós não tivemos o impacto, né? Nós temos que minimizar o impacto. As bacias que nós estamos já fazendo, as que já estão operando quase que 100%, elas já são funcionais e elas já estão ajudando a combater a enchente na capital. As imagens que a gente via da capital antigamente, a gente não vê mais. A gente quer zerar, minimizar, a gente conseguiu minimizar, mas a gente quer zerar. E o que é zerar? Não é só porque a gente trabalha muito com o número de vidas. Quando a gente fala de enchente, a gente fala de vida. Nós não perdemos vidas em Belo Horizonte por causa de enchente esse ano. Esse é um ponto que melhora. Mas só que a gente quer minimizar o impacto das pessoas que a água entra no comércio e que atrapalha tudo. A gente vai melhorar ainda mais e precisar de fazer mais bacias, a gente vai fazer. Prefeito, a chuva traz, né, além do problema do alagamento, mas também quem vive em costa sofre demais. Aqui em Belo Horizonte são 1.200 moradias, segundo dados da UFMG. Quais são os planos para essas famílias? Foram mais de 300 encostas em Belo Horizonte nos últimos 2 anos. Isso é trabalho do FUAD, que eu acompanhei de perto, porque eu sou muito de vilas e favelas. Boa parte dessas encostas estão em vilas e favelas. E a gente viu que o que nós fizemos, o que Belo Horizonte fez com as encostas nos últimos anos, é um modelo que está sendo copiado pelo Brasil inteiro. Nós não tivemos um problema maior de deslizamento em Belo Horizonte. E olha que nós temos grandes encostas. São muitas as encostas. Mais de 300 obras foram feitas nos últimos anos, nos últimos 2 anos. E pode ter certeza que nós vamos não só revitalizar essas encostas que foram feitas, como se precisar de fazer outras, a gente vai fazer. Proteger essas pessoas que moram próximo de encosta. Porque qualquer barulho, a realidade dessas pessoas é a seguinte, qualquer barulho que dá para uma pessoa dessa, ela não consegue mais dormir. Ela não consegue mais dormir porque ela não sabe o que vai acontecer. Nós temos que proteger essas pessoas. E dentro de tudo isso, prefeito, cerca de 20% da população aqui de Belo Horizonte vive em vilas e favelas, né? O que a gestão do senhor vai fazer para aproximar essas pessoas dos serviços básicos e públicos, direito desses moradores? Hoje a gente apresentou o Marcos Crispim, que é vereador da cidade, foi vereador junto comigo, é de uma das vilas e favelas mais conhecidas e populosas da capital, que é o Alto Veracruz. Ele vai estar à frente da Coordenadoria de Vilas e Favelas. Toda a regional, Sérgio, vai ter uma coordenadoria, uma subcoordenadoria para poder tratar dos assuntos de vilas e favelas. As pessoas de vilas e favelas, elas concorrem com os bairros da região. Então, as demandas delas, às vezes pequena, é um corrimão, é uma rede de esgoto quebrada, e ela fica ali 1 ano, 2 anos, esperando para alguém fazer aquela obra. Não vai ser assim. As regionais terão espaço de vilas e favelas no nosso mandato. Quem é morador de vilas e favelas em Belo Horizonte, quando for à regional, ele tem um espaço dele para poder ser recebido, apresentar a demanda e essa demanda ser solucionada de imediato. Não é mais concorrer com os grandes bairros da regional. Prefeito, uma coisa que a gente que vive em Belo Horizonte, todo mundo se incomoda e se preocupa demais é com as pessoas que estão em situação de rua. Né? O número também cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Segundo dados da UFMG, são mais de 14 mil pessoas nessa condição aqui em Belo Horizonte. O que fazer para tirar essas pessoas dessa condição ou para reduzir esse número? Eu acredito que esse, Manuela, seja o principal desafio do prefeito de Belo Horizonte. Porque ele não é o desafio só do prefeito da capital. Ele é o desafio dos prefeitos do interior do estado, ele é o desafio dos prefeitos de outras capitais, sabe? São muitas as pessoas que não têm onde morar ou que saiu de casa por algum motivo e nós temos que fazer o que nós vamos fazer para poder resolver esse problema. Primeiro, o nosso número. A prefeitura tem que ter o cadastro dela. Ela tem que saber quem é que está morando nas ruas da cidade dela. E isso nós já estamos fazendo. Nós vamos fazer um levantamento geral e saber por que essa pessoa está morando na rua. E depois de saber por que essa pessoa está morando na rua, apresentar um questionário para nós mesmos respondermos, nós que eu falo prefeitura, para saber como eu vou fazer, não para tirar essa pessoa da rua, mas para levá-la para onde ela merece estar.
se ela quer estar na casa dela de volta e não está, por algum motivo, se ela tem que estar no problema dela de saúde mental, eu tenho que oferecer uma opção para ela. Se o problema dela é o desemprego, eu tenho que oferecer uma opção para ela. Se o problema dela é moradia e eu não tenho a moradia de imediato, eu tenho que oferecer um aluguel para ela, que a prefeitura já faz, né? Então eu tenho que oferecer para ela as opções e mostrar para ela, falar, olha, você não pode morar na rua, não é porque a gente não quer, é porque você não pode. Eu não posso mais apenas levar o marmitex para uma pessoa que é morador de rua e permitir que ela sente em cima do calcanhar, que ela sente no meio-fio para comer aquele marmitex. Isso não é digno. Isso não é digno. O que nós temos que fazer, e aí eu falo nós todos, Belo Horizonte, nós vamos nos unir, é Ministério Público, é Tribunal de Justiça, é imprensa, é Prefeitura, é CDL, é FIENG, porque nós vamos precisar de todo mundo para ajudar essas pessoas. Não é digna a pessoa que está doente, que tem problema mental, ou que tem problema de alcoolismo, ou que tem problema com drogas mais severas. Essa pessoa não está na rua porque ela quer, não. Eu tenho que arrumar um local para ela, eu tenho que dar dignidade para ela. Eu vou dar dignidade para essas pessoas, combatendo a fome, principalmente a moradia. Prefeito, a gente entra em outra questão agora, que tem muito a ver com essa percepção do morador também, que é o número de motos pelas ruas. Cresceu quase 50% nos últimos 10 anos. E com isso, o número de acidentes também disparou. Como que o senhor acha que a prefeitura pode atuar para prevenir e para reduzir esses números também? Ô Sérgio, tem coisas que acontecem hoje em Belo Horizonte, que acontecem no Brasil inteiro, que não tem como as pessoas ficarem discutindo se vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. São realidades. A realidade hoje é que muita gente usa a motocicleta, usa o carro por aplicativo e fez daquilo ali a profissão dela. Você quer que a gente vai fazer o quê? Vai falar que ele não pode? Não, ele vai trabalhar ali. Então, nós temos que fazer, dentro da realidade da nossa capital, os corredores onde a gente consegue fazer. Muita gente questiona sobre o corredor de moto. Em São Paulo fez, em outros lugares fizeram. Nós temos as nossas limitações dentro das vias de Belo Horizonte. Eu não consigo fazer isso em algumas vias, mas onde eu conseguir fazer, eu vou fazer. E trabalhar também de forma educacional com essas pessoas. Tanto para quem... A pessoa que pega a moto por aplicativo, ela está preparada para andar na garupa? Ela já andou na garupa de alguma moto? Esse rapaz que está pilotando essa moto, ele já colocou alguém na garupa dele? Quanto tempo ele tem de carteira para ele poder entrar numa avenida, num anel rodoviário, numa Afonso Pena com alguém na garupa? E quando eu falo isso se a pessoa não estiver preparada para andar nessa garupa, ela derruba o motoqueiro. Isso faz parte da regulamentação, que está tramitando na Câmara. O senhor apoia essa regulamentação? Regulamentar, não é proibir. É por isso que eu falei que a gente tem que conviver com a nossa realidade. Não é proibir ninguém de usar a moto por aplicativo ou de usar o carro por aplicativo. Essa é a realidade. Nós temos que regulamentar e temos que oferecer de forma educacional para que essas pessoas entendam que não é simples, não é só sentar na garupa da moto que fica mais barato chegar em casa, não. Porque às vezes você não vai chegar em casa porque aquele rapaz não está habilitado para pilotar aquela moto e você nem está habilitado para poder andar na garupa. Você nunca andou numa garupa. Ele faz a curva para um lado e você joga o corpo para o outro. E você pode derrubar não só o motoqueiro, como você mesmo. Prefeito, mudando de assunto, a gente vai falar de festa. Belo Horizonte que tem se destacado em fazer grandes eventos, em atrair turistas. E aí, como é que a gente vai continuar fazendo isso de forma bonita e continuar atraindo esse povo todo que vem para cá? Na verdade, Manuela, a gente vai voltar a fazer, sabe? Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci na capital, eu nasci aqui do lado de vocês, no bairro Concórdia. Sabe? Eu sou uma daquelas pessoas que ia para o Parque da Gamileira, tinha grandes eventos no Parque da Gamileira, sabe? Eu sou daquelas pessoas que ia para a Praça da Estação para os eventos públicos. Belo Horizonte não comemora o aniversário dela, não tem uma grande festa para comemorar o aniversário da cidade. Eu tenho que fazer isso pelo povo mais simples, que não tem condição de ver aquele artista, que não vai ter condição de pagar para ver aquele artista. Eu tenho que levar essas pessoas. Eu tenho que fazer grandes eventos, eu tenho que promover grandes eventos. É inadmissível nós sermos a capital nacional dos barzinhos, mas que o barzinho não pode funcionar, o rapaz não pode tocar um violão no barzinho. Tudo incomoda a todos em Belo Horizonte. A gente tem que entender que Belo Horizonte é o filho, é a filha que cresceu. Não tem como eu ficar com ela debaixo dos meus braços pro resto da vida, não. Tem que deixar ela subir. Eu tenho que fazer ela chegar ao patamar de outras grandes capitais, como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Eu tenho que concorrer com o Rio, gente. Eu tenho que concorrer com São Paulo para trazer grandes eventos para a capital. Nós temos a Arena MRV, nós temos o Mineirão, nós temos a Praça da Estação, nós temos locais para poder fazer grandes eventos.
mas eu tenho que concorrer. E quando a gente for concorrer com essas grandes capitais, é o povo de Belo Horizonte entender, e a gente já mostrou isso através do Carnaval, que nós não estamos pegando dinheiro da saúde, dinheiro da educação, para poder trazer fulano para poder fazer um evento aqui. Não. A gente está também dando qualidade de vida para as pessoas. Evento é qualidade de vida, evento é geração de emprego direta e indiretamente. Evento é isso também. E nós temos que ser a cidade dos eventos. Bom, prefeito, são muitos assuntos de uma cidade do tamanho, do porte de Belo Horizonte, com a complexidade, né, que já é muito conhecida. A gente conta ao longo dessa administração com a presença do senhor para dar outros esclarecimentos e trazer outras notícias. E, por enquanto, a gente agradece e deseja aí uma excelente administração para o senhor. Obrigada. Obrigada, prefeito. Obrigado, sucesso aí na gestão. Obrigado, Manuela. Obrigado, Sérgio, a todos vocês da Globo. O assunto a gente tem. Se quiser, a gente vai até o Jornal Nacional aqui. Só gosta de papear. Então fica combinado, até uma próxima. Até uma próxima. Vamos esclarecer as coisas de Belo Horizonte, sabe? Aproveitar esses espaços que a gente tem através de vocês, que aqui eu consigo falar, eu consigo olhar para o olho da pessoa que está do outro lado me assistindo. Ela tem as preocupações dela com a vila que ela mora, com a favela que ela mora, com o ônibus que ela pega, com o posto de saúde que ela frequenta. E nada melhor do que usar canais de comunicação como o de vocês para poder falar diretamente para essas pessoas. Fiquem tranquilas. A gente trabalha 24 horas. Eu deixei a minha profissão de jornalista assim que eu assumi a prefeitura de forma interina para poder me dedicar 24 horas para atender as pessoas, principalmente as mais simples, as que mais precisam na cidade. Um excelente trabalho para o senhor. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, prefeito.